as bodas de Caná da Galileia, João 2. Quero me voltar para esse texto hoje. Nós estamos no mês de maio, nós estamos no mês da família, nós estamos colocando diante de Deus também a nossa casa. Nós o fazemos com esperança, com a convicção do agir do Senhor em nosso favor. E eu quero meditar então com vocês. É claro que são outras reflexões, mas nesse mesmo texto das bodas de Caná da Galileia, João capítulo 2, tá bom? João capítulo 2, as bodas de Caná da Galileia, verso de 1 a 11. Verso de 1 a 11. Vou ler esse texto, os irmãos e irmãs acompanhem por gentileza. As bodas em Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. Em cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora, levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho. Quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Seja o Senhor rico em nos abençoar, na reflexão que fazemos da sua bendita palavra, pela ação graciosa do seu Espírito também. Queridos, falando de família, porque aqui está sendo instituída uma nova família, um novo lar, é um casamento, são sonhos que um jovem, uma jovem vai buscar realizar, é trabalho que eles vão procurar fazer, para que possa estabelecer a sua casa, a sua família, e é claro, buscando se tornar uma família feliz, produtiva, que alcança êxito, que alcança eficácia, que alcança bom resultado na sua vida familiar, que seja próspera, né? Como todo mundo casa para acertar a vida também, para conduzir a sua família, para alcançar prosperidade, para ser feliz, para criar harmonia, para ter uma família abençoada, abençoadora. Aqui um casal que está se preparando para isso, está celebrando seu casamento, suas bodas. Há uma questão que eu quero levantar antes de entrar nas nossas reflexões, dentro desse texto, dentro desse primeiro milagre de Cristo em Caná da Galileia. É sobre a festa. A festa, ela era toda custeada pelo noivo. O noivo, quando ele banca a festa de casamento, ele tem que comprovar que ele está pronto para se casar, para tirar a moça da casa dos pais, onde ela tem a sua acolhida, o seu carinho, o seu sustento, e levar para a sua casa, para o seu viver. E a festa é o teste, onde ele vai manifestar diante da sociedade que ele está pronto, que ele está em condição de fazer isso. Então as roupas da festa, tanto da família do noivo como da noiva, as comidas da festa, o vinho, que era essencial e ainda é essencial para uma festa judaica, tudo sai por conta do noivo. E existe um mestre de cerimônia, que é chamado no texto de mestre-sala, que é aquele que, de fato, avalia toda a qualidade de tudo que está sendo servido, de todas as roupas, de tudo o que foi preparado para essa celebração. Se ele disser que foi tudo bom, que foi tudo perfeito, que está tudo dentro dos padrões, o noivo pode casar. Se ele disser: não, você não está em condição, faltou muita coisa,
muita coisa foi de pouca qualidade, você tem que esperar, adiar o casamento, você tem que se preparar melhor. Você não está pronto. O sonho é adiado. A festa de casamento do judeu não é uma festa como a dos nossos casamentos aqui no Brasil. É uma festa de uma semana. Às vezes até mais. E a festa então vai correndo, e os convidados, e os familiares, e os amigos vão chegando. Existe um certo controle, porque existe convite, mas existe também um certo descontrole, porque se numa festa de um dia já entra, penetra, né, gente que não foi convidado, mas que chega. Imagine você numa festa de uma semana. Um vai levando um amigo, outro vai levando um parente, outro vai levando um vizinho. Não vão comigo lá, ele é meu amigo, não vai ter problema não. Você participa uns 2 dias lá, 3 dias, depois você vai embora. E o que ocorre aqui é que acaba o vinho. O vinho tem um significado especial aqui, porque o vinho é o sinônimo da alegria. O noivo, a noiva estão expressando aos seus convidados de que eles estão intensamente alegres, felizes por essas bodas, por esse casamento, pela formação dessa família. Mas quando falta o vinho, falta a alegria. E coloca em risco a realização das bodas de verdade, do realizar dos sonhos, da organização da família. Então, quando nós lemos aqui que acabou o vinho de repente, não é apenas, acabou o vinho, então a gente serve outra coisa, serve suco, serve... Né? Não dá. Tem que ter vinho até o final da festa. Pode ser um vinho de grande qualidade no começo e depois um vinho de menor qualidade depois que a festa está correndo. O mestre de sala aceita isso, acha isso normal, né? Mas não pode faltar vinho. A ausência de vinho é ausência de alegria. E o que nós buscamos na nossa família é alegria. Não é nenhuma família sem problema, não é nenhuma família sem luta, não é nenhuma família sem desafios. Não é nenhuma família onde todo mundo acerta e ninguém erra, todo mundo faz tudo certinho, todo mundo age com muita justiça, porque essa família não existe. Quando a gente planeja, pensa e elabora uma família assim, nós estamos equivocados, nós não vamos encontrar. Porque não existe pessoa perfeita. Família é formada por gente, por pessoas. Elas têm erros, elas cometem erros, elas são limitadas, elas se enganam. E até, às vezes, o bem que procuram fazer, quando percebem, não fizeram, já praticaram o mal. E o mal que não queriam fazer, quando percebem, já o realizaram. Mas há um contexto, é o contexto daquele que vem para formar a família em busca de alegria. Por isso a nossa reflexão nessa noite, ela tem esse tema aí, né? Jesus, razão da nossa alegria. Qual vai ser a razão de alegria desse casamento? O que vai dar a possibilidade para aquele momento de festa, de alegria, de júbilo, de sorriso, de celebração continue? A presença de Cristo. O agir de Cristo em favor da família, em favor do casamento. Porque se o Senhor não abençoar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então a razão da alegria da nossa casa, da nossa alegria, no viver, ela é fundamentada em Cristo, e tem que ser fundamentada em Cristo. Não pode ser nas circunstâncias, porque as circunstâncias às vezes são duras, são difíceis. Não é na nossa capacidade, porque a gente às vezes não pode, não consegue prover tudo aquilo que a família precisa, que a vida pede de nós. Então nós vamos olhar para esse texto e vamos ver alguns conselhos que ele pode dar para mim e para você, para que a gente trabalhe de maneira a buscar, né, alegria para a nossa casa, para a nossa vida. Primeiro, é preciso diagnosticar o problema. Toda família vive problema. Toda pessoa tem problema.
E quando é 2 pessoas, ou quando é 4, ou quando é 8, né? Tem famílias que são maiores, outras famílias são menores, mas no caso dessas bodas já são 2 pessoas. Então vai unir o problema de um e as dificuldades de um com os problemas e as dificuldades do outro. Vão duplicar os problemas, vão duplicar as dificuldades. É claro que duplica os recursos, duplica a força, melhor serem 2 do que 1, né? Mas na nossa casa, na nossa vida, há sempre alguma coisa que está tentando roubar a nossa alegria, tirar a satisfação da nossa vida, tirar a harmonia da nossa casa, tirar a paz do nosso coração, roubar a nossa noite de sono. E aí as causas são muitas, você pode pensar aí com a sua mente, né? O que já perturbou você, o que já perturbou a sua família, o que já dificultou a boa harmonia, a tranquilidade, o sorriso, lá na sua família, lá no seu lar. E a gente tem que identificar, porque não se trata um problema se você não identifica qual ele é, quais são as suas causas. E os problemas e as necessidades é aquilo que ameaça a alegria da nossa família. Às vezes precisa e tem faltado a compreensão, né? A compreensão da pessoa, a compreensão das circunstâncias, do momento. Pessoas são diferentes umas das outras, têm potenciais diferentes umas das outras. Elas conseguem lidar bem com algumas coisas, outras lidam bem com outras coisas, mas têm dificuldade com aquelas que você lida bem. E você acha que elas têm que ser exatamente como você. Tem que vencer a situação exatamente como você vence. Mas existem fragilidades. Todo ser humano tem as suas fraquezas, tem os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Esse ponto fraco, esse ponto forte, ele entra no relacionamento da família. Ela vem somar, né? Ou ele vem gerar problemas no relacionamento familiar, no viver familiar. E às vezes falta essa boa compreensão, né? De que ele é diferente de mim, de que um filho é diferente do outro, de que uma filha ela tem uma certa facilidade para lidar com umas coisas que a outra não tem, e algumas virtudes, e alguns vícios, e que as pessoas são diferentes e às vezes a gente não consegue diagnosticar bem, e trata todo mundo como igual, ou gostaria que todo mundo fosse do jeito que a gente é, porque aí seria mais fácil relacionar, né? Ou mais difícil, porque às vezes a gente é de difícil trato. Às vezes o problema do relacionamento somos nós, se todo mundo fosse igual, aí nós não teríamos entendimento em momento nenhum. Mas ainda bem que as pessoas são diferentes, ainda bem que os valores, que as forças, que as fraquezas são diferentes nas pessoas umas das outras. E essas diferenças não podem ser aquilo que nos distancia, que nos empobrece, que traz o roubo da nossa alegria. Nós temos que transformar isso aí em recursos, em força, em união, para potencializar na minha vida aquilo que eu não tenho e para me ajudar a cuidar na vida daquela pessoa, daquele meu familiar, aquilo que ele não tem e eu posso ajudar. Então existe a necessidade de diagnosticar bem. Quando falta o vinho, Maria já percebe, olha a percepção aí. Para você identificar qual o problema, ter um diagnóstico correto, você tem que ter uma percepção especial. Tem que olhar para o problema, olhar para as circunstâncias de maneira diferenciada. Antes de todo mundo perceber, ela já tinha percebido. Antes do mestre-sala perceber, ela já tinha visto. E ela chama Jesus. E ela aponta para Jesus o problema. Acabou o vinho, nós temos um problema aí. Acabou o vinho. Há uma ameaça à alegria desse casal que te convidou. Se convidou porque são seus amigos, são conhecidos seus, são amados seus. Estão vivendo um problema que pode tirar deles o sonho de se casarem, de estabelecerem a sua família, de construir o seu lar, de solidificarem o seu viver como marido e mulher. Às vezes o problema pode ser financeiro, às vezes pode ser um problema por criação.
Eu já contei para vocês aqui aquela situação do rapaz que brigava com a moça, por quê? Por causa dela apertar a pasta de dente no meio. Ele vem de uma família que ia dobrando, hein? Não é esse tubo plástico não, ia dobrando desde lá de baixo, para aproveitar o máximo possível da pasta de dente. Ela vem de uma família mais abastada financeiramente, eles não se importavam muito se sobrasse um pouquinho para jogar fora, mas ele não. Quando ela fazia isso, ela passava a ideia para ele de que ela era esbanjador de recursos. Enquanto eu estou trabalhando, me empenhando, e ela também, para criar recursos, de repente eu percebo o quê? Ela está jogando fora as coisas que nós estamos comprando com dificuldade. A questão não é o valor da pasta de dente, é o princípio. Por quê? Criações diferentes, lares diferentes, famílias diferentes, situações diferentes, cada um casa e traz a sua mala. Dentro da mala que você tem muita coisa que a mala dele não tem, e muita coisa que existe na mala dele não tem na sua. Isso é virtudes, mas também é vícios. Isso é princípios que foram formados por causa da criação. Eu tenho que diagnosticar bem qual é o problema. Maria falou, aqui é a falta de vinho, o vinho acabou. E lá na sua casa, qual tem sido o problema que tem ameaçado a alegria, a harmonia, a tranquilidade, que tem roubado a paz, que tem levado embora o sossego, que tem tirado as noites de sono, que tem impedido você de reunir a família, de se alegrar no momento da alegria, mas também de chorar no momento da dor. Porque família é isso. Se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. É como uma família de fé que é a igreja. Diagnosticar bem o problema. Pode ser um problema financeiro, que está gerando um estresse muito grande, que está levando o sujeito para o hospital. E pode não ser uma questão assim grave de saúde, mas uma questão grave de pressão, porque as finanças agora não estão andando bem. Nós estamos vivendo um tempo diferente daquele que nós vivemos durante a vida toda de família. Nós temos que agora cortar gastos, nós temos que reavaliar as nossas planilhas financeiras. Isso é bem possível, porque num tempo eu posso ter um pouquinho mais de sobra, fazer algumas extravagâncias, fazer algumas viagens. Na outra pode ser que eu não posso nem mesmo tomar um café na padaria. Então eu tenho que avaliar. Primeira coisa que Deus fala ao nosso coração, no viver da família nessa noite é, o que tem ameaçado a sua alegria, a sua tranquilidade, a sua paz? Faça um diagnóstico. Encontre de fato qual é o problema e qual é a causa. É preciso saber qual o problema e qual a causa. Porque é bem interessante, porque quando Jesus vai fazer a multiplicação, a transformação de água em vinho, ele vai dizer assim para os serventes, enchei de água as talhas. Bom, os serventes poderiam dizer, Senhor, acho que o Senhor não identificou bem o problema. Água nós temos bastante. Nós não vamos ter dificuldade nenhuma de encher as talhas de água. Podemos enchê-las com muita facilidade. Apesar da nossa região ser uma região mais seca, mais sedenta, o problema aqui na festa não é água, tem água em abundância. Eu vou encher essas talhas aí com facilidade. É que Jesus queria resolver o problema, jamais o pessoal imaginaria que ele transformaria água em vinho, né? Mas eles poderiam dizer, o problema é a falta de vinho, não de água. O senhor está fazendo um diagnóstico errado, né? Mas Jesus sabe onde ele quer chegar, com o encher de água as talhas. Produzir um vinho de melhor qualidade de toda a festa. Então o desafio para nós é avaliar, né? Qual é o problema? Qual é a causa do problema? Temos que fazer um diagnóstico perfeito, né, daquilo que ameaça a alegria, a tranquilidade, a paz, o sossego da nossa família, da nossa vida. Depois nós temos que imaginar, tá bom, já sei o que é. Já sei. O problema, né, já está identificado. A causa também. O que a gente tem que fazer agora? Procurar quem pode ajudar. O que eu posso fazer? O que cada membro da família pode? Como você pode contribuir? Aonde você pode buscar ajuda? Quem pode nos ajudar?
Quem pode nos socorrer? Quem pode trazer auxílio? Quem pode contribuir para que o problema acabe, para que a paz volte, para que a alegria esteja presente, para que o pranto vá embora e o canto retorne? Quem pode nos ajudar? E nós podemos até pensar em termos de pessoas, amigos, parentes, familiares, gente da casa, começa a avaliar em casa, né? Quem pode nos ajudar em casa? Mas nós não podemos esquecer daquele texto que eu já mencionei. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Nós temos que buscar ajuda em Deus. Temos que colocar diante de Deus os nossos problemas. Temos que apresentar diante de Deus o diagnóstico que fizemos. Temos que apresentar diante de Deus as causas. Olha, Senhor, nós entendemos que o motivo é esse. Nós precisamos resolver. Nós acreditamos que podemos tomar umas atitudes aqui. Já vou conversar com a família, já vamos reunir as forças, já vamos pedir aí, né, de cada um pouco de sacrifício, um pouco mais de empenho, para a gente poder sair disso junto. Mas nós queremos que o Senhor nos abençoe nisso. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos instrua, que o Senhor quebrante o coração de quem tem que ser quebrantado, de que o Senhor aplane as veredas, prepare os caminhos para nós, porque às vezes as conversas vão ser um pouco duras, porque às vezes o confronto vai ser um pouco difícil, mas é preciso. E se for preciso, nós vamos contar com o cuidado do Senhor, né, que move o coração, que alenta o coração, para que aquela pessoa nos surpreenda com uma atitude diferente do que é aquela que a gente espera. Porque pode ser que a gente espere algo que dificulte, que crie muros, que atrapalhe, que prejudique, que mine ainda mais a paz, que roube ainda mais a esperança de que a coisa pode melhorar, que traga ainda mais choro, ainda mais dano, ainda mais feridas. Então nós temos que pegar todo o nosso projeto, todas as pessoas que a gente percebe que podem contribuir, colocar isso tudo buscando ajuda no Senhor. Porque os nossos planos podem se frustrar. O nosso coração pode se enganar, diz o texto. O coração humano é enganoso. Mas o propósito de Deus e o agir de Deus jamais se frustra. O que quer o Senhor fazer, Ele faz. Qual o homem que pode resistir o seu agir? Qual o coração mais duro que Ele não pode quebrantar? Qual o coração mais quebrantado que Ele não pode endurecer? Qual a situação, a circunstância que pegue o Senhor de surpresa, de maneira que Ele não tenha diagnosticado bem aquilo que eu preciso de verdade? E às vezes eu acho que eu preciso de uma coisa e Deus sabe que aquela coisa não vai resolver. E Ele vai fazer outra melhor. Eu acho que eu tenho que passar por uma porta, mas Deus abre outra, numa direção diferente. Porque o Senhor sim sabe o que é bom para nós. O Senhor sim tem a vontade perfeita. O Senhor tem sim a vontade boa, agradável, para nos ajudar. Ele vem ao nosso encontro, Ele vem ao nosso socorro, Ele se apresenta em socorro da família. Jesus, Ele não nega que Ele pode ajudar, pelo contrário, Ele vai e faz, Ele ajuda, Ele realiza o extraordinário, Ele faz o milagre, Ele faz o que ninguém podia fazer. Algum amigo rico poderia falar, deixa comigo, estou dispondo aqui alguns camelos, estou dispondo aqui de alguns animais de carga, e já mandei comprar do melhor vinho que tem aqui na vizinhança, viu? Vou trazer em grande quantidade, fique tranquilo. Uma pessoa poderia fazer isso, um amigo rico. Acho que esse rapaz não tinha nenhum assim, nessa condição ali. Se existia alguém assim, não teve a percepção da ajuda que ele precisava, não antes de Cristo perceber e agir em seu favor. E Jesus não é esse cara que tem o dinheiro na bolsa dos apóstolos para comprar o vinho, mas Ele é aquele que tem poder para fazer aquilo que a gente não pode, para realizar o seu primeiro milagre, para manifestar o seu poder, para atrair a credibilidade dos seus discípulos, tomando a iniciativa de socorrer, para que a alegria, o júbilo, a celebração não se transformasse em tristeza e ruína, decepção e frustração. Então, se você diagnosticou bem o que você precisa, o que o seu familiar precisa, o que sua casa precisa, o que a casa de um amigo seu precisa,
Busque ajuda no Senhor. Porque aquilo que você não pode fazer para ajudá-lo, Ele pode. E não há situação difícil para o nosso Deus. Ele pode nos ajudar. Vamos buscar aquele que age até com o extraordinário, com milagres, que faz mais do que pedimos ou pensamos pelo seu poder que nos opera. Mas há uma coisa que a gente tem que entender muito bem quando se trata do agir de Deus. Temos que ter paciência. O texto que nós lemos na abertura aqui do culto é o Salmo 40. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele ouviu quando clamei por socorro. Esperar com paciência é algo que a nossa humanidade, a nossa sociedade tem tido cada dia mais dificuldade de fazer. Paciência. Na sociedade da comida pronta. Não é a comida da mama, que você ia fazer o macarrão, que você sabe que ia demorar, que tinha que preparar a massa, tinha que encher a mão de farinha. O almoço ia ser servido sim, mas ele ia começar a ser feito bem antes, e ele ia exigir muito mais trabalho. Ah, fulano vai responder sim, a mensagem que você enviou, mas a resposta não vem agora, porque você acabou de escrever a carta, você correu no correio, você acabou de selar. Ah, o carteiro vai demorar para levar essa correspondência, para ela começar a viajar por aí. E você escreveu essa carta, vai chegar lá, a pessoa vai ler, depois que ela lê, ela vai pensar na resposta que ela vai te dar. Pode ser que ela responda no mesmo dia, pode ser daqui a uma semana. Ela vai escrever a carta, ela vai selar a carta, ela vai levar no correio. E essa carta vai chegar para você daqui a um tempo, com a resposta. É preciso paciência. Hoje não, você manda mensagem, ficou azulzinho, você já quer a resposta dos fulano, da fulana, porque como é que pode? Ela já viu a sua mensagem e não falou nada. Essa é a nossa geração. A geração das coisas prontas, das coisas rápidas. A geração que não aprende a esperar. Eu quero e quero agora. Eu quero e eu quero o quanto antes possível. O relógio vira um problema para nós. Nosso Deus não tem esse relógio que a gente tem. Ele tem a liberdade de ter o relógio dele. Ele não se mede pelos nossos dias, pelas nossas horas. Um dia para o Senhor pode ser 1000 anos. 1000 anos pode ser um dia. E Ele tem o tempo certo para fazer. Deus não faz antes, Deus não faz depois. Ele não chega antes e Ele não chega atrasado. Ele chega na hora que Ele tem que chegar. Mas nós, em razão das nossas dores, dos nossos problemas, da nossa aflição, da nossa tristeza, da preocupação com a nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, ficamos pensando, Deus está demorando muito. Jesus foi abençoar a casa de Marta, Maria e Lázaro, mas quando chegou lá, eles já estavam em luto. Mas que amigo é esse que demora tanto para vir? Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido, nós não estaríamos nessa situação aqui, nesse luto. Quem crê em mim, ainda que viva, que seja morto, viverá. Crês nisso? É a pergunta que ele faz para Marta. Vai até o sepulcro, já foi sepultado, já fazem 4 dias que ele morreu, pede para remover a pedra, ordena que ele saia, e Lázaro sai, e ele diz, desatar e deixar eu ir, deixa ele viver mais um tempo. Mas a expectativa quando Jesus chegou era o quê? Ele veio tarde. O tempo passou. Irmãos, paciência. Para conter a nossa ansiedade, que cada vez está mais difícil de ser contida, porque as coisas estão muito rápidas, acontecem muito rápido. Chega para a gente notícia muito rápido. E a gente entra nesse atropelo, né? Nesse negócio de gostar que as coisas sejam sempre assim. Mas existe um momento certo de Deus para trabalhar lá na sua família, para mover o coração de alguém, para prover o recurso que Ele está trabalhando para te entregar. Mas ninguém constrói uma casa da noite para o dia. Você constrói uma casa através de alguns meses, você tem muito recurso, e através de alguns anos, se os recursos são menores. Mas tudo tem que ir dentro do seu tempo. Mas um dia você entra dentro da casa, um dia você resolve o problema da sua moradia, um dia você fala, eu estou aqui dentro do meu lar, essa casa aqui é minha, eu não vou pagar aluguel mais na vida para ninguém. Mas Deus preparou, e o preparo demora. É no tempo dele. É quando ele entende que é o momento.
E é interessante que Deus brinca muito com essa questão da nossa ansiedade, porque Ele deixa ele sempre no limite. Você pode perceber, quando você estava achando que não vai dar mais, Deus abre uma porta. Quando você acha que não tinha mais jeito, ainda deu um jeito. Quantas situações, quantas circunstâncias na nossa vida, na nossa família, quando a gente achava que estava perdido, que não havia mais esperança, não tinha mais expectativa de resolver, aí que a coisa resolve, porque Deus quer mostrar para você que não é no seu tempo, não é do seu jeito, é sempre em razão do agir que Ele tem, do poder que Ele manifesta, do cuidado que Ele traz, para a gente não ficar achando que é a gente que fez. Deus testa a nossa ansiedade, quando Ele fala, não andem ansiosos de coisa alguma, apresente diante de Deus as suas orações, as suas súplicas, porque Ele já tem cuidado de vós, não vai cuidar não, já está cuidando, você só não percebeu, você só não observou como deveria. O Deus que te trouxe até aqui vai te levar um pouquinho mais à frente. O Deus que promoveu a alegria até aqui, vai manter essa alegria para frente, porque nunca depende da gente, porque quando depende da gente, é ruína. Quando é do jeito que eu acho que tem que ser, é tristeza, porque vai chegar no momento em que eu não tenho condição, eu não tenho resposta, eu não sei lidar, eu não tenho recurso. A vida é assim, nós carecemos de Deus, da ajuda de Deus, e nós temos que entender que Ele traz no tempo certo. Maria fala com ele, não tem mais vinho, ele fala o quê? Ainda não é chegada a minha hora, mas daqui a pouquinho chegou. Eu não sei se ele esperou um dia, eu não sei se ele esperou o noivo ficar um pouco mais apavorado, a noiva, né? O que nós vamos arrumar? Acabou mesmo, agora o Messala vai chamar, vai ser aquele transtorno, vai ser aquela tristeza. Ele fala, não é chegada a minha hora, mas quando chegou a hora, ele foi lá e fez o absurdo, e realizou o milagre, transformou água em vinho, no melhor vinho da festa. Deus deu um jeito ou não deu? Ele ajudou ou não ajudou? Ele manteve a possibilidade do sonho, do projeto, da alegria da família ou não? Ele fez, no tempo dele, do jeito dele, porque não foi comprando vinho, foi transformando água em vinho. Quem imaginaria naquela festa que veria um milagre como esse? Que a saída que Cristo ia dar era transformar água em vinho. Você acha que Maria pensou nisso quando chamou Jesus? Vou falar com ele que acabou o vinho, e ele vai mandar encher as talhas e vai transformar água em vinho. Isso para ele é nada. Maria nem imaginava que a saída, que a solução que Cristo ia dar para aquela situação, que arriscava a alegria daquele casamento, a festa, a celebração, fosse transformado em vinho. Ele faz do jeito que às vezes a gente não sabe, mas Ele faz. Ele faz às vezes no tempo que Ele não faz às vezes no tempo que a gente gostaria, e a gente fica mais pilhado ainda, mais perturbado ainda, a gente chora ainda mais, a gente perde mais noite de sono ainda, a ansiedade cresce ainda mais, vira uma doença, vira um negócio na cabeça da gente, até que Ele vem, estende a mão, e dá resposta à nossa prece, e nos abençoa, e nos ajuda no momento dele. Nós temos que aprender a esperar pelo agir de Deus, orar, colocar diante de Deus e aguardar. Às vezes eu vejo alguns irmãos, algumas irmãs procurando a gente para falar de situações, de circunstâncias que a gente poderia melhorar, né? Eu falo, vamos orar um pouco, vamos aguardar um pouco. Fala de problemas lá da casa de fulano, da casa de ciclano, das situações difíceis, né? A gente tem que falar, primeiro nós vamos buscar o Senhor, vamos aguardar um pouco, vamos nos dispor a fazer, vamos nos dispor a ser instrumento, mas vamos aguardar o que Deus vai apontar, a porta que Ele vai abrir, o caminho que Ele vai trazer para a gente, os meios pelos quais Ele quer e vai fazer. Então às vezes a gente tem que esperar um pouco, orar um pouco mais, e aguardar o que Deus vai fazendo na nossa volta, para a gente não dar o nosso esforço inutilmente, para a gente não malhar em ferro frio, para a gente não dar murro em ponta de faca, e a gente faz isso. São alguns ditados populares que mostram o esforço desnecessário e ineficaz que a gente toma, porque não aguarda o tempo de Deus, o momento de Deus. Porque se a gente aguardasse, nós íamos trabalhar com o Senhor, e o resultado já seria melhor.
E a gente não ia gastar o nosso esforço, o nosso tempo inutilmente, tentando dar um jeito naquilo que Deus está falando. Espere, aguarde. Moisés que dá um jeito de libertar o Egito, não é? Matou, ou libertar Israel do Egito, matou um egípcio que maltratava o judeu, o hebreu. Adiantou de quê? Adiantou de nada. Deus botou ele 40 anos no deserto. Vai aprender. Vai aprender que você não é nada, vai aprender que as suas ações não são nada. Depois ele foi chamar Moisés e falou: agora sim, Moisés, agora você vai ser o cara para libertar. Agora a sua atitude vai valer. Eu vou fazer com você. E aí ele provou de um Deus que é tudo. 40 anos depois. Tem um tempo de Deus. Nunca é tarde demais, embora para a gente pareça que está demorando muito. Nós temos que aprender a aguardar, a esperar confiantemente no Senhor. Nossa alma espera no Senhor. É preciso obedecer a Deus em plena confiança. Então ela vai dizer, Maria, vai falar com os serventes: façam tudo o que ele vos disser. E Jesus vai dar uma ordem: encher de água as talhas. Muito bem, vamos encher de água as talhas, mas o problema é o vinho. Não há questionamento, eles enchem de água as talhas. Estão fazendo como ele vos disser. Mesmo que pareça absurdo. Mesmo que dê para eles a impressão de que eles estão tomando o esforço, estão tomando o empenho, estão realizando um serviço que não vai dar em nada, que não vai resolver o problema. Encher de água as talhas, o que isso vai trazer de solução para a necessidade de vinho? Mestre, nós estamos servindo a mesa, nós estamos cuidando da festa, a festa já correu alguns dias, nós estamos cansados, o senhor pede para a gente encher de água as talhas, quando nós sabemos que o problema é vinho? Não existe esse questionamento, existe obediência e existe confiança. Os servos obedecem. Às vezes Deus aponta algum caminho, Deus mostra na palavra, e a gente fala: mas Senhor, o que é isso? É nessa direção? Vai ser desse jeito? Assim não vai dar. Solução não vai vir, não vai ser suficiente, não vai promover paz, não vai manter a alegria, não vai resolver o problema. Nós já diagnosticamos tudo, nós já vimos as causas. Esse caminho aí não é um caminho eficaz, nós não sabemos, irmão. Quem sabe é Deus. Aonde Ele quer chegar, a maneira como Ele quer fazer, nós temos que confiar. Se Deus está apontando, se Deus está mostrando na palavra, se Deus está me dando uma direção, se Deus está falando para mim fazer assim, eu tenho que obedecer. Quem ouve e pratica, né, as minhas palavras edifica sobre a rocha. E vai vir vendavais, e vai vir inundações, e a casa vai permanecer de pé, não vai se transformar em ruína, porque ouviu e praticou a palavra de Deus. Obediência e confiança. Por que confiança? Porque ele pega, depois que eles encheram as talhas, fala assim: agora, tira uma botija aí, e leva lá para o mestre-sala, o cara que avalia a festa. Vamos ver o que ele vai ter para dizer. Bom, eles chegam diante do mestre-sala, o que o versículo fala? Olha, eles vão servir para o mestre-sala, certo? Sabendo que deitaram a água na talha. Eles sabem que deitaram a água na talha. E vão servir para o mestre-sala para ele provar o próximo vinho que vai ser servido na festa, só com muita confiança em Cristo. Só com muita confiança. Porque eles estão convictos que deitaram água. Eles mesmos encheram de água as talhas. Mas eles vão na confiança da palavra de Cristo e do agir de Cristo. E quando eles servem, eles são surpreendidos. E depois é chamado o noivo, que devia estar tremendo nas bases, e que vem agora para ouvir do mestre-sala, quem sabe: olha, você não está pronto. A alegria acabou, a festa acabou. A celebração está cancelada. Vamos parar tudo por aqui. E o noivo é surpreendido, porque não é isso que ele ouve. Ele ouve diferente, ele ouve: você guardou o melhor vinho até agora. Parabéns. Todo mundo faz diferente, você não. Você está melhor que todo mundo. Todas as festas que eu fui, nenhuma foi igual essa na questão da qualidade do vinho. Você superou todo mundo.
obediência e confiança dos serventes. Irmãos, quem nós somos diante do agir de Deus? Servos. Nós somos servos e servas. Precisamos ser servos obedientes, ser servos confiantes. Para contemplar o agir de Deus na nossa vida, na nossa casa. Para ver o Senhor agindo para manter a nossa alegria, para manter a nossa paz. Para manter o sucesso do nosso casamento, a alegria, a felicidade da nossa família. Porque se depender só da gente é um estrago, mas quando vem no auxílio, no socorro de Deus, é uma bênção. Depender de nós vai faltar, mas se depender de Deus vai ter com sobra, com abundância e com boa qualidade. Porque o nosso Deus é Deus que não faz nada pela metade, Ele faz tudo completo. Então, obedecer a Deus em plena confiança. Satisfação. Razão da nossa alegria é Cristo. É Ele que faz. É Ele que socorre. É Ele que abençoa. É Ele que realiza. Nós somos instrumentos, somos servos, por meio dos quais Ele faz, em favor dos quais Ele age. Por isso que essas bodas teve um final feliz. Porque Cristo estava presente, o socorro de Cristo veio. E a obediência foi praticada, e a confiança também. E o milagre pode ser realizado. E o cuidado pode vir. E a alegria foi mantida. E a celebração, e a família. Então, meus queridos, eu quero nesse momento orar. Quero que você ore também. Quem sabe você já identificou alguma coisa lá na sua casa que está ruim, pode ficar bom. Ou que está bom, mas pode melhorar ainda. Já identificou bem. Bom, vamos pedir ajuda. A Bíblia diz que nós temos que clamar ao Senhor. Aquele que bate a sua porta, ela se abre. Aquele que clama, Ele responde. Nosso Deus não nos deixa à deriva, não. Ele é Deus que tem ouvidos que ouvem e mãos que se estendem. Tem boca que fala. Vamos pedir, vamos clamar ao Senhor. Vamos expressar diante de Deus a nossa confiança. E vamos esperar pacientemente no Senhor, porque o resultado vai vir. Como veio para esse casal. Vai vir para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu problema, para o desafio da alegria lá no seu lar.